Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo e chegamos pontualmente no nosso horário de sempre, 8 horas 31 minutos. Baterias recarregadas pós-feriado. Pronto aí para conferir comigo os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nesse 21 de novembro. Olha aí, gente, mais um mês chegando ao fim, já é fim de ano. Vamos então dar uma olhada nos temas que mais chamam a atenção nessa terça-feira. Depois da onda de calor, tempestades atingem região sudeste do país. No sul, as chuvas deixam pelo menos 6 mortos e 13 mil desabrigados. Líder do Hamas diz que acordo de trégua com Israel está próximo. Javier Milei confirma plano de fechar o Banco Central e promete controlar a inflação de mais de 140% em 24 meses. E por falar em Argentina, Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira no Maracanã, em clássico válido pela 6ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Bom, ao menos 9 pessoas morreram em razão das fortes chuvas no sul e sudeste do país nos últimos dias. Santa Catarina e Rio Grande do Sul vêm sofrendo com vendavais, com alagamentos, enxurradas e também soterramentos. Vamos dar uma olhada num balanço das chuvas. Um tornado atingiu o sul catarinense e ao menos 3 pessoas morreram. Outras 3 no Rio Grande do Sul por conta dos impactos provocados pelas fortes chuvas dos últimos dias. Além da região sul do país, os eventos climáticos causaram estragos e mortes em outras áreas do país. Um homem morreu após ser atingido por um raio no Rio de Janeiro e os temporais provocaram 2 mortes em Minas Gerais. No Pantanal, a onda de calor recorde intensificou os incêndios, mas a chuva acabou zerando os focos. Em Santa Catarina, 71 cidades decretaram emergência por causa dos estragos das chuvas. Mais de 5.800 pessoas estão desabrigadas. O Vale do Itajaí, Oeste e Serra Catarinense foram as regiões mais prejudicadas. A Defesa Civil confirmou o 5º tornado neste mês. Também foram registrados pontos de alagamentos e ao menos 23 pontes foram levadas pela correnteza do rio Itajaí-Mirim. No Rio Grande do Sul, 158 cidades registraram danos causados pela chuva. Mais de 13 mil pessoas ficaram desalojadas e 3.737 desabrigadas. Em Porto Alegre, o rio Guaíba atingiu nível máximo e superou a marca histórica de 1941 pela 2ª vez em 2 meses. Há várias áreas alagadas em Cruzeiro do Sul, Roca Salles, Mussum, Arroio do Meio, Lajeado e Estrela. Já no Rio de Janeiro, um raio atingiu um homem na Pedra da Gávea. E Angra dos Reis registrou prejuízos causados pelo temporal. Em Minas Gerais, 2 pessoas morreram por causa dos estragos com o vendaval. Mas não foi em todo lugar que as chuvas causaram estragos e prejuízos. As chuvas dos últimos dias apagaram os incêndios que castigavam o Pantanal. Pois é, imagens de satélite captadas nesta segunda-feira mostram que não há mais focos de incêndio por lá. Vamos ver. O Pantanal, que abriga uma grande diversidade de fauna e depende do ecoturismo, foi palco de grandes incêndios durante várias semanas, devido principalmente à forte seca. Segundo a ONG Instituto Centro de Vida, pelo menos 6% do Pantanal foi afetado pelas chamas. Os incêndios marcaram um recorde histórico para o mês de novembro, com 3.957 focos. O pior registro para o mês de novembro tinha sido de 2022, com 2.328 focos. Grande parte da área que queimou neste mês está no estado do Mato Grosso. Segundo especialistas, os recorrentes incêndios no Pantanal são causados principalmente pela ação humana, especialmente pelo uso de queimadas controladas para regenerar ou aumentar áreas agrícolas. A situação foi agravada neste ano pela seca, que afeta várias regiões do Brasil, incluindo a Amazônia. Agora a gente fala sobre a situação no Oriente Médio. Israel e Hamas estão perto de concluir um acordo para uma trégua na guerra em Gaza. A afirmação foi feita em um comunicado publicado no Telegram pelo líder do movimento islamista palestino Hamas, Ismail Haniyeh. As negociações procuram estabelecer um cessar-fogo no conflito em troca da libertação de cerca de 240 reféns sequestrados por militantes do Hamas no ataque ao sul de Israel em 7 de outubro. A ação também deixou 1.200 mortos, a maioria civis.
Israel responde com uma ofensiva contra a faixa de Gaza, com bombardeios incessantes e operações terrestres, que, segundo o Ministério da Saúde do território controlado pelo Hamas, deixaram mais de 13.300 mortos, incluindo milhares de menores de idade. As negociações para a libertação dos reféns e uma trégua no conflito foram mediadas pelo Catar, onde o Hamas tem um escritório político e onde está localizado seu líder Haniyeh. Duas fontes próximas às negociações explicaram que o acordo provisório inclui uma trégua de 5 dias, o que implicaria um cessar-fogo no terreno e limites às operações aéreas de Israel no sul de Gaza, em troca entre 50 e 100 reféns capturados pelo Hamas e pela Jihad Islâmica. Outro grupo armado palestino seriam libertados. Entre eles estariam civis israelenses e reféns de outras nacionalidades, mas não militares. O acordo também levaria à libertação de cerca de 300 palestinos das prisões israelenses, incluindo mulheres e crianças. O governo do Catar disse no domingo que as negociações estavam progredindo, mas que persistiam pequenos obstáculos para um acordo. A Casa Branca garantiu que as negociações estavam na fase final, mas não quis dar detalhes para não comprometer os diálogos. E nesses últimos dias, o exército israelense tem encontrado e divulgado provas de que o grupo extremista Hamas usa estruturas civis como esconderijo de armas e também como laboratório para a fabricação de mísseis. Vamos ver. O exército israelense divulgou um vídeo nesta segunda-feira que mostra descobertas supostamente feitas em uma mesquita na faixa de Gaza. Um militar narra que no local, descrito como no coração da cidade de Gaza, foram encontrados um depósito de armas e um laboratório para a fabricação de mísseis pelo Hamas. Segundo um soldado, foi preciso explodir paredes e mover blocos para alcançar o esconderijo, onde também foi descoberto um túnel. Os soldados entraram na mesquita e realizaram uma busca, trabalhando com soldados da unidade Ahalon, e depois de verificar que não havia armadilhas, eles descobriram um poço de túnel. Além desse eixo de túnel, os soldados desceram e descobriram uma oficina para a fabricação de foguetes. Terroristas fazendo foguetes em uma mesquita, usando o Islã e os símbolos do Islã para produzir terrorismo. Em Tel Aviv, mais armamentos supostamente pertencentes ao Hamas foram apresentados à mídia internacional. Foram expostos equipamentos militares, munições, drones, entre outros artigos que teriam sido recuperados após o ataque lançado por militares do grupo islamista em 7 de outubro, contra o sul do território israelense, quando, segundo autoridades, 1.200 pessoas, a maioria civis, foram mortas. Desde então, o exército de Israel bombardeia a faixa de Gaza diariamente. Um grupo de pacientes foi retirado nesta segunda-feira do hospital indonésio da faixa de Gaza. Segundo o Ministério da Saúde, ataques de artilharia israelenses deixaram mortos. O Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo movimento islamista Hamas, informou que 12 pacientes e seus familiares morreram em um bombardeio israelense. Um porta-voz do ministério destacou que o exército israelense está cercando o hospital indonésio. O hospital fica ao lado do campo de refugiados de Jabalia e tem capacidade de 140 leitos. O porta-voz disse que a retirada dos pacientes foi realizada em conjunto com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, uma condição imposta pelos médicos de Gaza para obter a garantia de que ambulâncias não seriam bombardeadas. Ainda restam 400 pacientes no hospital. O objetivo é levá-los para o Hospital Nasser de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Rebeldes Hutis do Iêmen, que é um grupo que tem o apoio do Irã, anunciaram que capturaram um navio israelense no Mar Vermelho. O fato pode abrir uma nova dimensão na guerra de Gaza. As imagens mostram homens armados mascarados pulando no navio de um helicóptero, enquanto a embarcação ainda estava em movimento e segurando os membros da tripulação sob a mira de uma arma. Bandeiras palestinas e iemenitas foram hasteadas a bordo. A operação aconteceu no domingo e, segundo uma fonte do serviço marítimo na cidade de Rodeida, a embarcação foi desviada para a costa iemenita. Nesta segunda-feira, os rebeldes afirmaram que navios israelenses são um alvo legítimo em uma nova frente da guerra em Gaza e prometeram novos ataques marítimos até que Israel interrompa sua campanha no enclave palestino. A captura do navio e da tripulação, que incluía pessoas de nacionalidades ucraniana, búlgara, filipina e mexicana, aconteceu dias depois que os Hutis ameaçaram atacar barcos israelenses por causa da guerra promovida por Israel contra o Hamas.
O Galaxy Leader, de bandeira das Bahamas, de propriedade britânica, é operado por uma empresa japonesa, mas tem ligações com um empresário israelense. Os Houthis, que controlam a capital iemenita, Saná, integram o eixo da resistência contra Israel, que também inclui grupos apoiados pelo Irã, como Hamas ou o movimento libanês Hezbollah. Os rebeldes iemenitas também confirmaram o lançamento de uma série de drones e mísseis em direção a Israel, desde o ataque lançado por militantes do Hamas contra o território israelense em 7 de outubro, estopim para o conflito na região. E mudando de assunto, em visita a Kiev, o chefe do Pentágono, Lloyd Austin, garantiu que os Estados Unidos vão sim apoiar a Ucrânia por muito tempo. Também nesta segunda-feira, bombardeios russos a um estacionamento deixaram pelo menos 2 mortos em Kherson. Washington é, com sobras, o maior apoiador da Ucrânia no conflito contra Moscou. O governo americano já concedeu mais de 40 bilhões de dólares ao país desde a invasão russa em fevereiro de 2022. Austin anunciou uma nova rodada de auxílio no valor de 100 milhões de dólares, cerca de 500 milhões de reais, para reforçar o aparato militar das forças de Kiev. Congressistas republicanos questionam a manutenção da ajuda à Ucrânia. Embora o auxílio não tenha sido interrompido, o Pentágono informou neste mês que os pacotes foram reduzidos porque os Estados Unidos precisaram dosar o apoio aos ucranianos. A visita de Austin acontece dias depois de Kiev ter anunciado que provocou um recuo de vários quilômetros das tropas russas na margem do rio Dnieper, naquele que seria o primeiro avanço significativo após meses de uma contraofensiva decepcionante. Também nesta segunda, autoridades ucranianas anunciaram que pelo menos 2 pessoas morreram em bombardeios russos contra um estacionamento na cidade de Kherson. Situado no sul do país, o município convive com os ataques da Rússia desde que foi retomado pela Ucrânia em novembro de 2022. E veja a seguir, Javier Milei é o novo presidente da Argentina e confirma plano de fechar Banco Central com a promessa de controlar a inflação de mais de 140% em 24 meses. Falamos também sobre o jogo de hoje. Pois é, Brasil e Argentina disputam vaga nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília, e voltamos com notícias de Brasília. O Senado vai começar a analisar 2 propostas para elevar a arrecadação do governo em 2024. Uma delas trata da regulamentação do mercado de apostas esportivas online com a tributação de prêmios, enquanto a outra estabelece a cobrança de imposto para investimentos no exterior e também fundos de investimentos exclusivos para pessoas de alta renda. Os projetos são prioridades do governo para atingir aí a meta fiscal. O governo pretende gastar somente o que arrecadar e o que tiver em caixa, sem aumentar aquela dívida pública para cumprir os gastos e também os investimentos. A pasta da Fazenda calcula que para alcançar o déficit zero serão necessários 168 bilhões de reais a mais em arrecadação. E olha só, Javier Milei conquistou a presidência da Argentina com uma vitória de mais de 11 pontos e tirou o peronismo do poder. Em seu primeiro discurso como líder, ele prometeu controlar a inflação de mais de 140% em apenas 2 anos. Javier Milei afirma que levará entre 18 e 24 meses para conter a inflação da Argentina. Em seu primeiro discurso após o resultado, ele disse que irá privatizar a empresa estatal de petróleo e as empresas públicas de comunicação do país. Como ontem, dia 20 de novembro, foi feriado na Argentina, dia da soberania nacional, a expectativa é que hoje se conheça como a economia irá, na prática, reagir. Espera-se que o primeiro passo seja a desvalorização das cotações oficiais do peso. O dólar deve ficar mais caro na Argentina. Já com relação às ações da estatal petroleira argentina YPF, houve uma disparada de quase 40% no pregão desta segunda-feira. Outros papéis argentinos subiram em Wall Street. As ações da Pampa Energia, empresa do setor de óleo e gás, avançou quase 18%. E as do banco BBVA ganharam quase 19%.
O encontro entre o recém-eleito presidente da Argentina, Javier Milei, e o atual chefe do executivo do país, Alberto Fernandes, foi adiado nesta segunda-feira, dia 20, após discordâncias de ambos os lados. Cresce a especulação de Sérgio Massa de sair de licença do cargo que exerce no atual governo como ministro. O processo de transição de governos ainda não foi marcado. O presidente eleito na Argentina, Javier Milei, falou por vídeo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ligação foi intermediada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. Durante a conversa, Jair Bolsonaro parabenizou Javier Milei pelas eleições e disse que a vitória da direita na Argentina representa muito para o Brasil. Bolsonaro também se colocou à disposição de Milei para o que o argentino precisar. Presidente, como está? Olá, Milei. Graças, tudo bem? Parabéns aí, estou muito feliz aqui. Parabéns. Felices demais. Felicitações. Sim, você tem um trabalho muito grande pela frente. Como disse na mensagem que te mandei, o trabalho vai para fora da Argentina. Você representa muito para nós, democratas, e somos amantes da liberdade. Você representa para o Brasil muita coisa, tá? E tenha certeza que tudo que for possível fazer por você estaria à sua disposição. E tenha certeza que Deus vai te iluminar, vai te proteger e você fará um bom governo para o bem dos nossos países. O ex-presidente ainda fez uma piada na conversa e disse estar quase torcendo para a Argentina, que joga contra o Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo na próxima terça-feira. Estou quase torcendo para a Argentina na próxima terça-feira contra o Brasil. A chamada entre os dois terminou com Milei convidando o ex-presidente Bolsonaro para estar presente em Buenos Aires no dia da sua posse, marcada para 10 de dezembro. Jair, digamos, y Eduardo, para mí sería un honor enorme si vinieran para la Asunción el 10 de diciembre. Sí. Sería algo hermoso. Iremos. Sim, iremos. Buenísimo. Fantástico. Les agradezco infinitamente. Vamos a llegar, presidente, vamos a llegar un poquito más temprano, creo que el jueves, ahí estamos en Buenos Aires. Na noite deste domingo, após o resultado das urnas, Bolsonaro havia comemorado a vitória de Milei nas redes sociais. O ex-presidente escreveu, abre aspas, parabéns ao povo argentino pela vitória com Milei. A esperança volta a brilhar na América do Sul. Que esses bons ventos alcancem os Estados Unidos e o Brasil, para que a honestidade, o progresso e a liberdade voltem para todos nós. Fecha aspas. E agora a gente fala sobre esse grande jogo. Na Granja Comari, a seleção brasileira finalizou a preparação para enfrentar a Argentina. O clássico será disputado hoje à noite. A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz realizou nesta segunda-feira a última atividade antes do confronto. Antes de descerem para o gramado, os atletas realizaram atividades físicas na academia. Em campo, Diniz trabalhou situações de jogo e fez os últimos ajustes no time. Lidar com o Messi, obviamente que é diferente, você tem que se preocupar. Não tem como você não se preocupar com um jogador desse tamanho, com o poder de decisão que ele tem. E a gente também tem que jogar. A gente não tem que fugir às nossas características e, ao mesmo tempo, tentar conter toda a criatividade que ele tem e a capacidade de decisão que ele possui. A gente vai procurar fazer um grande jogo com muita coisa boa dentro de campo para que a gente possa contagiar também fora. Pode ser um jogo muito importante para esse crescimento, né, contra um grande adversário, num grande palco do futebol. Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira às 21h30 no Maracanã, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E um grande encontro do Ministério Homens que Vencem aconteceu na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo nesse último final de semana. Centenas de pessoas vindas de todo o estado paulista lotaram o culto, que dessa vez teve como tema Fazendo a Diferença. Vamos conferir juntos na reportagem da Maria Clara Leite.
A atitude do homem que faz a diferença foi destacada pelo missionário R.R. Soares, logo no início do culto. Qualquer situação, vamos à Bíblia. E para quase todos, praticamente todos, antes que o problema surja, então na hora que estivermos lendo, temos que dar toda a atenção, porque ele vai falar conosco. E o pastor Jaime de Amorim Campos completou a mensagem. Se você se aproximar desse livro, todo dia ele vai te ensinar. Se aproxime em oração, ore todos os dias, mantenha a sua vida no altar e não tenha de se envergonhar, antes sempre na presença de Deus. Só assim é possível ter uma vida realmente diferente. A gente tem que fazer a diferença mostrando que nós somos do Senhor Jesus, entendeu? Marido de uma só mulher, ser sisudo nas palavras, ser sério quando tem que ser, e lógico, sorrir, a gente não vai ser um robô, né? Mas fazer a diferença, senão a gente não vai ser o sal da terra, e a Bíblia nos convida a ser o sal da terra. A conclusão do pastor Carlos Silva, líder estadual do Ministério Homens que Vencem em São Paulo, está entre outros versículos, também no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 3. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O Daniel, ele fez a diferença na geração dele, porque ele escolheu não se corromper e foi lançado, mesmo ele fazendo a diferença, foi lançado na cova, porém o Senhor não o abandonou, né? O Senhor enviou socorro. Então o homem diferente, o homem que vai fazer a diferença, ele vai ser socorrido, ele vai ser honrado, ele vai ser abençoado. Mas para isso é preciso fazer uma escolha. E a ministração desse encontro foi toda voltada para essa decisão. E aí você vai fazer o quê? A diferença. E além da palavra que transforma vidas, esse último encontro do ano do Ministério Homens que Vencem, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo, também contou com muito louvor e adoração a Deus desde a abertura. E claro, todos foram impactados pela presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Que manda leite e mel, esse é um trono especial. Que valora no céu, agora é só alegria. Vamos celebrar, vamos bater palma, vamos adorar. Como você sai desse culto hoje? Revigorado, diferente, de outra maneira, sabe? Bem feliz, com paz, com refrigério no coração, sabendo que a palavra realmente veio e penetrou profundamente no meu coração. Eu sei que cada homem que veio aqui, cada homem que participou desse culto, ele vai ter uma experiência para contar para a sua família do poder de Deus que fala diretamente para cada um. É um versículo, é um louvor que mexe com cada um. Na graça de Deus, o poderoso Deus, quem veio aqui para exaltar, o grandioso Deus, quem veio aqui para buscar a face desse Deus. Pode vir, que é de graça, na graça, na graça, na graça de Deus. Joga na palma. É na graça de Deus onde eu sinto a presença, é na graça de Deus minha fé só aumenta, é na graça de Deus onde eu busco e recebo da parte de Deus, é na graça de Deus onde eu pulo e dou glória, é na graça de Deus onde eu tenho vitória, é na graça de Deus minha vida mudou, graças ao Senhor. E no ano que vem tem muito mais. O Ministério Homens que Vencem já se prepara para o próximo encontro, previsto para o primeiro semestre de 2024. Vai ser muito mais especial, tenho certeza que Deus vai abençoar muito mais, como sempre. Jesus já preparou uma bênção para você. Jesus já preparou. E vamos aplaudir Jesus. Essa edição fica por aqui hoje de um jeito muito especial, com a participação de uma telespectadora nossa aqui da IIGD, também irmã da Igreja Internacional da Graça de Deus. Roda o VT! Oi, eu sou a Cláudia Borges, eu estou aqui com a minha família, nós fazemos parte do Ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus há aproximadamente 22 anos, ligadinho no jornal que é de qualidade. Fala pra mim que amanhã vai fazer calor, que vai fazer sol, que não vai ter vento forte nem temporal. Fica ligadinho, volta já.
As temperaturas têm deixado a gente doida mesmo. Tá aí o recadinho da Cláudia Borges. E você faça como ela, envie também a sua sugestão, a sua pergunta em vídeo aqui para o Toda Hora, primeira edição. O ideal é você gravar o vídeo com o celular deitado e não com o celular na vertical, porque assim a sua imagem aparece por inteiro e também em alta qualidade. Aproveitando, Cláudia, eu falo rapidinho sobre a expectativa do tempo aqui para São Paulo. Hoje a gente tem previsão, sim, de chuva por volta aí das 3 horas da tarde, para dar uma refrescada, mas a gente não vai se animar muito com essas temperaturas mais amenas, porque a gente tem, sim, a expectativa da volta do calor já a partir de amanhã. E para quem quiser participar, então, como a Cláudia, não se esqueça também de deixar algumas outras informações, como o seu nome, de que parte desse Brasilzão você é. Compartilha com a gente o que você quer ver aqui nesse espaço, que também é seu. Atenção, então, ao e-mail hitnoticias@hittv.com.br. Um grande abraço para toda a família aí da Cláudia e também para você que nos assiste. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações dessa terça-feira para você. Até já!